aberta a sessão. Dia, a fim que a matéria constante do item número 2, PL 91 de 2019, passe a constar como item número 1, renumerando-se os demais itens. Em votação, pela ordem do deputado Barba, para encaminhar em nome da liderança do PT. Tem a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, pessoal da CPM que está ali defendendo a PEC 2, que nos acompanha aqui nesse plenário, os trabalhadores dessa casa, as trabalhadoras. Vamos hoje entrar num momento importante aqui de debate, e nós acabamos de sair do Colégio de Líderes agora, tentando travar um debate, porque de janeiro até agora, ou de dia 1º de fevereiro até agora, nessa casa só se discute projetos do governador João Dória. O governador João Dória que quer entregar tudo aquilo que é patrimônio público na mão do setor privado. Há uns 20 dias atrás nós votamos aqui a extinção de 3 empresas, da CPOSP, da CODASP, e de outras, né? A DERSA, que o governo retirou num acordo com alguns deputados, mas daqui a pouco vai voltar para discutir só a extinção da DERSA sozinho, a privatização da DERSA. E o governo já descobriu aonde é que ele passa para pegar uma parte do cheque em branco. Então tem algumas bancadas já fechadinhas com o governo. Tem parte de bancada que está fechada com o governo. E cabe aqui a nós, do PT, do PSOL, do PCdoB, tentar aqui montar uma resistência para tentar negociar melhorias, né, deputado Cargenazzi, nos projetos. O problema é que o governo já sabe aonde ele vai para pegar o cheque em branco. O deputado Carlão Piguenatari, com muita habilidade, ele tem feito isso. Ele vai ali fatiar uma bancada, vai ali fatiar outra bancada e vai pegando apoio. Lógico que esse apoio faz parte de um entendimento de base ideológica, porque defende o mesmo modelo. E outros não, outros é porque, como diz o deputado Campos Machado, vem lá o perfume morumbiano, soprado por uma brisa, né? A força do palácio dos bandeirantes é muito pesada quando entra em campo. E ela entrou em campo exatamente para resolver essas coisas. Mas não consegue pautar, por exemplo, a PEC 2. Mas para pautar aqui, tudo aquilo que o governo quer discutir, quer privatizar. E eu quero ver os deputados dessa casa depois andar na rua, aonde eles estão entregando a privatização ou concessão. Porque, recentemente, o João Dória deu uma declaração, que ele tem uma lista muito grande. Ele tem uma lista que são 14 empresas. 8 empresas têm dotação orçamentária própria, consegue construir seu próprio orçamento, e 6 empresas, das quais 3 foi extinta aqui no mês de maio, com apoio de 56 deputados, 59 deputados, 54, nem lembro mais o número, né, que vão ser empresas que vão ser fechadas. Então, parte já foi discutido, falta 8. Mas, além disso, ele tem mais os equipamentos públicos, como o Instituto Butantan, o Zoológico, fazendas experimentais, institutos de pesquisa, e tudo isso vai passar por debate aqui, e os deputados entregando de mão beijada. Ele manda para lá, aqui,
para casa e os deputados vão entregando. Num processo totalmente delicado, porque até agora nós não conseguimos aprovar aqui para os deputados, esse ano aqui até agora, nós só conseguimos aprovar comissão de representação. Então vai ali, dá um jeitinho com o Podemos, fechadinho. O Novo já foi amarradinho. O Novo não resistiu 2 semanas aqui. Me amarrou, né? PSL chegou meio duro, mas parte da bancada já foi. Parte da bancada do PSL já está amarradinho no governo. Então a parte ali resistindo ainda. Aí tem a base aliada, que já tinha 6, 7 partidos, que dava 27 deputados. Então a nossa missão aqui não vai ser fácil, vai ser dura. Nós vamos cumprir de maneira dura, de maneira eficiente, mas o governo está atuando de maneira muito dura. Haja visto que, se perguntar o que os deputados querem discutir aqui, todos eles vão dizer, quase todos, com raras exceções, querem discutir o projeto de privatização do governo de João Dória. Porque é assim que pensa a maioria dessa casa. João Dória foi eleito com essa pauta e conseguiu eleger uma bancada que aprova essa pauta, e uma parte dos deputados novos e deputadas novas que chegaram apoia essa pauta. E aí agora tem um nome muito fácil. Olha, vamos começar já a preparar a emenda aglutinativa de cada projeto que vem para essa casa. Aliás, nem inicia o debate, o deputado Carlão já quer apresentar a emenda aglutinativa. Começa nem a discutir o projeto, ele já quer, porque tem convicção que vocês votarão com ele, ele já quer apresentar a emenda aglutinativa. Já distribuiu hoje uma emenda aglutinativa do projeto 183. A emenda aglutinativa que o PSB participou efetivamente dela, a do ginásio do Ibirapuera, deve ter participado dessa também, segundo o líder Vinícius Camarinha. Então é o que nós estamos aqui hoje a fazer. É lamentável, porque essa casa aqui, o deputado Campos Machado apresenta uma sugestão para essa casa poder andar, porque são vários projetos autorizativos que são aprovados aqui, aprova, mas não anda. O governo não faz nada. Ninguém regulamenta. Então o deputado está fazendo uma sugestão de que tem que ter um prazo para o governo regulamentar, e se o governo não regulamentar, essa casa tem a obrigação de regulamentar, né, e outorgar esse projeto. Então é o que nós estamos vivendo nessa casa, deputado Campos Machado. Outro dia um deputado falou assim, nós aqui podemos ser aliados, mas não alienados. Deputado Campos Machado, virou aliados e alienados a nova base do governo. A nova base do governo aqui é aliados e alienados. Eu achava que nessa casa ia ter um debate efervescente, né? Ia haver o Novo subir na tribuna, o PSL, acabou, ninguém sobe mais. É nós aqui que vamos ter que dar conta, 10, 12 deputados, fazer o debate durante 4 anos, e o resto conversando, divertindo, fazendo recreio aqui dentro do plenário. Então é isso que nós estamos vivendo. Aí questões importantes para discutir em relação à PEC 2 não será discutido. Que o presidente da casa insiste que a PEC 2 é inconstitucional, embora ela tenha passado na Comissão de Constituição e Justiça dessa casa. Aí a gente, qualquer coisa que a gente pegar aqui que diz respeito aos trabalhadores, nessa casa não terá debate. Aqui nessa casa vai ter debate de projetos do governador João Dória. Governador que está aí nas páginas da imprensa essa semana, com o problema da Dersa, debate já feito aqui hoje, pelo deputado Paulo Fiorilo, né? A técnica da Dersa afirmando que tem problemas.
Hoje aqui eu presenciei o debate lá da minha sala, o deputado Paulo Fiorillo expondo, o Carlão tentando contradizer. Então nós vamos ter um trabalho articulado, Brasília atacando de maneira violenta o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, e essa casa aqui fazendo o mesmo. Fazemos do mesmo de que maneira? Votando todos os projetos de privatização, de desestatização, de junção ou de extinção de empresas aqui no estado de São Paulo. Tem deputado aí que vai ser surpreso. Os deputados que vivem só na mídia social e não tem problema, faz parte da militância dele, não terá problema. Agora, aqueles deputados que andam numa base, que tem uma base eleitoral, que vai lá de vez em quando prestar conta na base, vai lá na base ver o que aconteceu, vários vão ter problema quando na base encontrar o trabalhador da Dersa, encontrar o trabalhador da CPOS, encontrar o trabalhador da Emplasa, encontrar o trabalhador da Codasp, encontrar os das empresas que foram extintas, encontrar os trabalhadores do Prodesp e do Imesp, que serão juntadas as duas empresas. A Prodesp vai incorporar, né, o Imesp, vai sobrar algo em torno de 30% a 40% de pessoas que vão embora, serão demitidos, porque são seletistas, né? Então, vai encontrar vários problemas. Mas eles vão fazer que não é com eles, porque o povo não acompanha como é a votação aqui. Se a gente passar a pegar todo dia o espelho da votação e começar a divulgar nas nossas páginas como é que estão votando os deputados em cada projeto de interesse dos trabalhadores, das trabalhadoras e do povo paulista aqui no estado de São Paulo. Então verão que só está sendo votado projetos de interesse dos empresários. Né? Quem for empresário lá fora está sorrindo, porque está só aguardando. Qual é o próximo balaio que vem do João Dória? O que vem dentro do balaio? O que nós vamos aprovar aqui para ser privatizado, para entregar para os empresários, para eles ganharem cada vez mais dinheiro. Tenho dito, presidente, Barba. muito obrigado. Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, deputada Marcialia. Para indicar o Paulo Fiorillo para encaminhar a inversão pela liderança da minoria. Tem a palavra, deputado Paulo Fiorillo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, o pessoal da PEC 2, que tem acompanhado aqui ao longo desses últimos meses, assessoria das bancadas, telespectadores da TV Alesp. Eu gostaria de retomar um debate aqui importante, que é a instalação de uma CPI para apurar as irregularidades promovidas pelos funcionários, pelos apaniguados do PSDB na Dersa. E eu faço isso porque, desde domingo, aliás, desde sábado, os grandes jornais da cidade vêm trazendo matérias que eu gostaria de apresentá-las, inclusive para poder embasar o nosso debate. O primeiro, publicado no Estado de São Paulo por dois jornalistas, Ricardo Brandt e Fábio Leite. Dória faz pente fino em contratos do Rodoanel. Essa matéria é uma matéria dada pelo governo, não é uma matéria da oposição. O governo chamou os jornalistas e deu a matéria. E diz o seguinte: um pente fino feito pelo governo João Dória nos contratos e canteiros de obra do Rodoanel Norte em São Paulo identificou indícios de pagamentos indevidos a empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato. A nova gestão tucana contratou uma auditoria para apurar suspeitas de itens lançados como integralmente executados nas planilhas da Dersa, estatal responsável pela construção, e ainda não foram concluídas na prática. Eu não vou ler a matéria inteira, porque eu vou ler uma outra, que eu acho mais importante. Depois, segunda-feira, jornal Folha de São Paulo. O título do jornal e a matéria assinada pelo jornalista Mário César Carvalho. Governo de São Paulo vê indício de descontrole, fraude e falta de atestados no Rodoanel. Pente fino da gestão Dória não encontrou documentos exigidos nos contratos firmados pela Dersa com as empreiteiras da obra. Matéria:
O governo de São Paulo encontrou indícios de descontrole e de fraude em pagamentos na obra do Rodoanel Norte. Segundo técnicos e políticos que acompanham o pente fino que está sendo feito sobre o contrato e sua execução por suspeitas de irregularidades e corrupção. A apuração do governo não achou 2 tipos de documentos que eram exigidos nos contratos com as empreiteiras. O raio-x de como a obra foi feita em cada trecho, chamado tecnicamente de as-built, e como construído. E atestados técnicos que garantam que um viaduto, um túnel ou simplesmente o asfalto foi feito segundo projetos, normas de segurança. Matéria assinada pelo jornalista da Folha. E hoje, mais uma matéria, Dória esvazia estatal, viária, foco de corrupção do governo do PSDB, propondo que a Dersa não tem mais contrato. Aliás, tinha 2 grandes contratos, o Rodoanel Norte e o contorno da Tamoios, os 2 foram cancelados. Eu queria dizer aqui ao líder da bancada, ao líder do governo do PSDB, que se os funcionários do governo deram essa matéria para os 2 jornais, sem anuência do governador, eles deveriam ser demitidos. Porque aqui quem deu a matéria, quem pautou os jornalistas foi o governo. Aliás, se não tem aspa do governador, mas tem aspa do governo. E desculpa, não desassocie o governador do seu governo. E o que eu disse no pequeno expediente, deputado Carlão Pignatari, era que a matéria diz: Dória esvazia estatal viária foco de corrupção no governo do PSDB. O deputado Carlão ficou bravo, dizendo que o Dória não disse que tinha falcatruas. Bom, o Dória não disse, o governo dele disse. Não, senhor. É difícil. Eu concedo uma parte para o senhor. Ah, não posso, eu não estou no grande, eu não posso. Mas o senhor tem que considerar que funcionários do governo pautaram o jornal, deram a matéria. Agora, deputado Carlão, se o próprio governo considera que tem ilícitos, que tem fraudes, qual é o problema desta Assembleia aprovar uma CPI para apurar as fraudes? Eu queria propor aqui aos deputados que vão votar a extinção da Dersa. Aliás, eu queria dizer para o senhor que eu fiquei impressionado com a capacidade da empresa nas grandes obras. Eu fui visitar o Rodoanel. Eu fui olhar a situação dos trechos 1, 2 e 3, com a anuência do governo, acompanhado do presidente da Dersa, acompanhado de um engenheiro. Aliás, disse a eles, eu considero a Dersa uma empresa de ponta, porque não fez só o Rodoanel Norte, fez o Rodoanel, fez várias outras obras, Bandeirantes, Imigrantes, está fazendo o contorno da Tamoios, que eu queria convidar o senhor para conhecer, que é importante, que estão paralisados. O próprio governo Dória não quis dar continuidade, nem fazer a ligação entre 2 rodovias em que o trecho está pronto, que é a Fernão Dias e a Dutra. É uma opção de governo, não tem problema. Agora, aqui eu queria propor aos deputados que vão votar a extinção da Dersa, que não vote a extinção da Dersa sem ter a CPI. Queria propor ao Novo, ao PSL, ao Podemos, ao PRB, porque nós podemos sim dar uma contribuição importante. E não é uma pequena contribuição. Nós podemos colocar luz onde o PSDB não quis colocar luz até agora. E dizer que o problema foram os 14 anos do PT, culpado e responsabilizado por uma série de coisas. Eu queria dar 2 dados. Dados que o deputado Carlão Pignatari vai sempre contestar. Como é mais fácil contestar sem ler, eu prefiro ler. Vamos aos dados do Produto Interno Bruto. 2002, 1,48 trilhões. 2013, governo do PT, 4,84 trilhões. Safra agrícola, 2002, 97 milhões de toneladas. 2013, 188 milhões de toneladas. Salário mínimo, 2002, R$200. 1,42 da cesta básica. 2014, 724, 2,24 na cesta básica. Empregos gerados. Governo do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, 627 mil empregos anos. Governo Lula e Dilma, 1,79 milhões anos. Taxa de desemprego, 2002, 12,2%. 2013, governo Dilma, 5,4%. É impressionante, porque contra números, deputado Carlão, não há argumentos. O senhor pode esbravejar, gritar, pular, saltar, fazer o que o senhor quiser.
Agora não tem argumento. É o seu tio, e queria dizer mais, senhor presidente, tem um orador na tribuna, e o senhor presidente está no telefone, que não pode ser interrompido. E queria dizer o seguinte, o senhor fez referência ao PT, disse que tem muitos presos. É interessante porque o senhor deve ter amnésia. Beto Richa foi preso, nós temos o ex-governador, foi preso e solto. Aliás, ele compartilhou a cela com o Paulo Preto. Sabe como é que chamava a cela lá? 45. Esse era o nome dado à cela dos dois, que ao final se encontravam, enquanto o Beto Richa estava preso. O Paulo Preto ia fazer exercício, conhecido como Iron Man, e depois do exercício ia na cela do Beto Richa. A cela foi conhecida como número 45, talvez porque tem a ver com o PSDB. Então, o senhor precisa, antes de falar, olhar o que foi o governo do PSDB ao longo desses 24 anos. O tipo de corrupção que desenvolveu ao longo dos 24 anos. Antes de falar do PT, ou de desconsiderar os dados, porque o senhor parece que não considera. O senhor prefere falar do que ler. Eu sugiro ao senhor, não leia os jornais, pesquise os institutos, vá ao IBGE, peça para a assessoria do senhor pesquisar, que é uma assessoria competente. Isso vai ajudar a parar com o discurso fácil, barato, sem conteúdo, sem profundidade. Deputado Barros Munhoz, com quem tem aprendido a ser controlado sem controle. Então eu queria terminar dizendo o seguinte, ou nós aqui aproveitamos a oportunidade desse debate e instalamos a CPI da Dersa, ou nós vamos perder a maior e melhor oportunidade para o Legislativo paulistano. E termino aqui com o título da matéria da Folha, que é importante. Governo de São Paulo vê indício de descontrole, fraude e falta de atestados do Rodoanel. Deputada Márcia Lia, que cedeu esse tempo para eu poder encaminhar, queria agradecer. Deputado Emílio de Souza, que conhece de perto as agrúrias desse governo do PSDB. Então, queria terminar dizendo, ou nós aproveitamos esse momento em que a Dersa vem ao debate e aprovamos a CPI, ou essa Assembleia vai ficar de novo como puxadinho do governo do Estado, votando emenda aglutinativa construída sei lá como, nem quando, para poder dizer que o governador está entregando o patrimônio do Estado. Aliás, é o que ele mais faz. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Campos Machado. Para encaminhar pelo PTB. Tem a palavra. Presidente, um breve comunicado com a Enquanto o anuência do deputado nobre Campos orador. Machado caminha a tribuna, Vossa Excelência tem a palavra. Ouvindo o deputado líder, não é líder, mas é um grande líder do PT, uma pessoa que eu tenho um respeito enorme, agora ele corrigiu e disse acertadamente como é que se diz a matéria. O jornalista fez a matéria. O governador não se manifestou e nem foi perguntado. O que ele disse de manhã é que o governador de São Paulo, João Dória, disse isso, o que não é verdade. Agora ele corrigiu. Parabéns, deputado. Eu acho que quando a gente erra, nós temos que ter o direito de ir lá e a sensibilidade de dizer que errou e fazer a correção como o senhor fez agora. Parabéns, deputado. Senhor presidente, Cauê Macris, senhores deputados, senhoras deputadas, vou dividir meu pronunciamento em dois. Primeiro, há muito tempo aprendi. Quem sabe na velha Itapira, de que tambor faz barulho, mas é vazio por dentro. Foi com muita tristeza que eu tomei conhecimento daquela passeata em favor da maconha, no último sábado. Que loucura! Onde já se viu o povo, aliás, falso povo, ia paulista para defender a liberação da maconha. Quem sabe aqui o que é maconha? Sou um advogado criminalista, deputado Barros Munhoz, e vocês acompanhou minha vida. Não bebo, não fumo e não jogo. E já fui advogado de mais de 70% exatamente desse pessoal.
E o que é a droga? Meu caro deputado Danilo, pai de uma menina chamada Júlia, a princesinha do seu lar. O que é a maconha? O que é isso? A droga é um círculo vicioso, deputada Camarinha. Do álcool, anda-se 1 quilômetro e se chega a maconha, sabendo o deputado Conte Lopes. Da maconha, se anda 2 quilômetros e se chega a cocaína. Da cocaína, deputada Cama Cris, anda-se 10 metros e cai no crack. E dificilmente uma pessoa sai do crack. E eu fiquei abalado, não apenas como cidadão, como advogado, como deputado, principalmente como coordenador da Frente Nacional contra a liberação de maconha e de cocaína, onde já se viu a droga tomando conta dessa cidade, Cracolândias em aberto, e aquela passeata em favor da maconha. Onde estamos? Onde estamos? E o presidente Bolsonaro tem toda a razão. Ele é frontalmente contrário. O ministro Osmar Terra, que é meu companheiro nessa luta, ministro do governo Bolsonaro, apresentou um projeto, falta só a sanção, aumenta a punição aos traficantes, e é fundamental. Me desculpe, deputada Bete Sayão, estou atrapalhando a senhora? Não, posso paralisar. Vejam bem, meu caro amigo deputado Conte Lopes, que foi um expoente da Polícia Militar. O viciado, que não tiver abstinência, nunca vai se curar. Por isso, eu estou aqui, nessa primeira parte do meu pronunciamento, para dizer que o Supremo Tribunal Federal, por decisão do presidente, adiou o julgamento que ia ser amanhã, a respeito de um processo crime que ocorreu em São Paulo, e que poderia desmoronar a família, que dizia a respeito à pretendida liberação da maconha, caminhando para a liberação da cocaína. Só os malucos, só os débeis mentais, só aquelas pessoas que não sabem o que falar e o que dizer, é que estavam com aquela placa, aquela faixa, maconha já. Deputado Engler, é possível admitir isso? Centenas e centenas de pessoas. Maconha já! Diga já, maconha, o que é isso? Onde estamos? Deixando esse tema de lado, vou entrar no outro tema. Eu não posso acreditar, deputado Paulo Fiorilo, eu não posso acreditar que haja a mão do deputado, do governador João Agripino Doria Filho, nessa matéria publicada hoje. Não posso acreditar. O que esse pessoal, quem foi que passou esses dados? Não se sabe se são verídicos ou inverídicos à imprensa. Fui eu. Foi o PTB que passou esses dados? Ou foram funcionários do governo? Quem sabe o nosso governador João Agripino não saiba desse fato. É até possível. Mas de insinuação dessa, eu sou amigo e reconheço publicamente, não tenho vergonha, tenho orgulho, e sou amigo do governador Geraldo Alckmin. E não há força que me faça recuar na defesa da sua honestidade, da sua seriedade e da sua honradez. Uma matéria como essa, qualquer pessoa pode fazer indagação. Quais governos tucanos? Quais? Aponta o dedo, quais?
É preciso, quando se faz uma acusação desta, ser direto. Dizer qual o ato e a prática do ato e o seu autor. Dia desse eu estava analisando o grande patrimônio que tem o ex-governador Geraldo Alckmin, seu imenso patrimônio. Ele tem um apartamento no Morumbi, onde tem um guarda de trânsito no meio, para impedir que a cozinha atropele a sala. Esse tal de Alckmin tem um sitinho de 2,5 alqueires lá em Pindamonhangaba. Quando eu fui candidato a vice-prefeito dele, disseram, é o maior empresário que possui manadas e manadas de gado pelo estado e pelo país. No sitinho dele tem 4 vaquinhas. E eu sei o nome de 2, Mimosa e Rosinha. Este é o proprietário, este é o latifundiário, este é o empresário de gado. Um homem que está dando aula para sobreviver. 12 anos guardando a sua poupança. De repente, num passe de mágica, por uma falha de um funcionário ou secretário, a sua poupança foi bloqueada. E eu não posso aceitar, não posso admitir que nessas matérias, deputado Paulo Fiorilo, tenha o dedo do governador João Agripino. Não é possível. Isso é inadmissível. Eu posso vir aqui, de cabeça erguida, defender a integridade moral de um homem que conheço. Conheço a sua família, a sua esposa, os seus filhos. E conheci o menino Tomás, o que foi acidentado no helicóptero, trabalhava comigo. Nunca este menino disse para quem quer que seja que ele era filho do governador Geraldo Alckmin. Qual é o seu nome? Nas minhas andanças para o interior, é Tomás. Esse era o filho do governador. E quem, graças a Deus, isso não aconteceu na minha vida, mas quem teve um filho e perdeu o filho, pode imaginar a dor de um pai. A dona Lu fez votos de pobreza com a dor pela perda do seu filho. É por isso, deputado Engler, é que eu estou aqui, para defender um homem que acredito, um homem correto, honesto e sério. Não sei quando é que o PSDB vem aqui para me ajudar a defender a dignidade desse homem. Está aqui a tribuna, vem aqui o PSDB, defenda um homem de bem, defenda um homem sério, defenda a dignidade e defenda o passado, porque o passado é a ponte que nos leva ao presente e nos conduz em direção ao futuro. Por uma comunicação, senhor presidente. Antes, porém, em votação, requerimento, senhores deputados estiverem de acordo, por como se encontram, aprovado. Por uma comunicação, deputada Érica. Eu quero fazer uma alusão à fala do deputado Campos Machado, que falou aqui sobre a marcha da maconha. Contrariando o estereótipo, eu não sou usuária de substâncias ilícitas, mas a mim, como cidadã e como estudiosa de tudo que acomete a sociedade, acho importante nós debatermos isso aqui no Estado, ainda mais quando a gente, semana passada, tivemos a visita do secretário de Segurança Pública, no qual ele prontamente respondeu que não sabia diferenciar, né, e a Polícia Militar não tem um protocolo que diferencia usuário de traficante, que já indica, obviamente, que nós temos um equívoco aí na lei e política de drogas. Inclusive, falando na esfera nacional, você elogiou o presidente Bolsonaro por ser contra a descriminalização
da cannabis, tem uma coisa a dizer, Campos Machado. A Fiocruz, que é uma das principais fundações, né, um dos órgãos mais respeitados no país, não só no país, mas internacionalmente, enfim, tem prêmios da ONU, etc., produziu um estudo importantíssimo que o governo federal censurou, a palavra é censurou, um estudo importantíssimo que fala, um estudo importante e aprofundadíssimo da questão da drogadição no país e do uso de substâncias ilícitas, que contraria, obviamente, todo o discurso que fala sobre epidemia, criminalização e etc. Então, eu acredito que esse debate deva acontecer, mas primeiro a gente deveria cobrar do governo federal que limpe a censura que está produzindo em relação à Fundação Fiocruz, para que a gente tenha acesso a um documento e ao estudo mais completo e complexo que faz com que a gente possa entender sobre o que é o uso ou não de substâncias que hoje estão ilícitas por uma determinação da lei e não pelo que efetivamente elas movem em termos da psique e da subjetividade humana. Discutir substância é discutir para além e antes da legislação. A legislação ela acontece a partir do estudo e, enfim, de outras considerações que eu acho que não podem ser ditas de forma tão rápidas aqui no plenário. Senhor presidente, Pela ordem, deputado Campos tenho Machado. muito respeito e admiração pela deputada Érica. Um exemplo da grandeza humana, da guerreira, da lutadora, da sonhadora. Vossa Excelência, soube alguma vez que algum viciado já foi condenado? O senhor já ouviu dizer de um viciado? Só viciado? Deputada Érica, nós estamos tratando de um assunto seríssimo, que não pode ser tratado como está sendo tratado. Não é de maneira política, não. Não é de maneira política. Eu não sou o dono da verdade. Não sou, nem pretendo ser. Eu sou uma pessoa que convivi com esse drama muito grande em todo o país. Se a senhora não sabe, o Ministério da Advocacia era tido como um dos maiores do país. Eu conheci famílias destroçadas. É preciso reconhecer essa verdade. Se vamos discutir seriamente, o presidente tem em mãos uma proposta minha de fazer um grande evento aqui na Assembleia, convidando personalidades estrangeiras, professores, especialistas, para que esse assunto seja debatido com profundidade. Contra a favor. Eu estou falando, a grosso modo, quando... Senhor presidente, Vossa Excelência... Estou ouvindo, deputado Campos Machado. Vou falar quando presta atenção. Quando não presta atenção, eu não falo. Eu enviei a Vossa Excelência, e fui repreendido Vossa Excelência hoje no Colégio de Está falando, deputado? Então, dizendo Vossa Excelência, olhando os seus olhos, nós enviamos a Vossa Excelência uma proposta junto ao Instituto para fazer aqui na Assembleia, coordenada por Vossa Excelência, um grande evento com autoridades, especialistas estrangeiros, professores, para que possa debater com profundidade essa questão das drogas. Item 1. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Beth. Para encaminhar em Calma, nome deputada da Pedi um vice-liderança. pouquinho de calma para da Vossa Excelência, eu não bancada do cheguei nem Partido neste Trabalhador. momento ainda. Item 1, votação adiada do projeto de lei número 91 de 2019. Há sobre a mesa requerimento de método de votação de autoria do deputado Carlão Pinhatari. Em votação, requerimento de método de votação. Para encaminhar, em nome da liderança do PT, com a anuência do líder Com Barba, licença, o deputado... Excelência, gostaria de deputada fazer uma Beth, comunicação. tem a palavra. Em primeiro lugar, é preciso pensar... Enfim, existe um dado que, quando a lei antidrogas foi aprovada, em 2006, no governo Lula, no primeiro governo Lula, 8% das pessoas encarceradas eram encarceradas por conta do crime tipificado em tráfico de drogas. No começo do mandato da Dilma, esse número já havia subido para 28%, e no final, atualmente, mais de 40% dos encarcerados, alguns aqui devem saber melhor do que eu, são encarcerados, tipificados sob o crime do tráfico de drogas. Eu sou advogada, já atuei e vi a situação tanto do usuário e do traficante
que, na verdade, são confundidos porque há um pressuposto na política antidrogas, que é a criminalização da pobreza. Porque se a pessoa que é pega com uma determinada substância é branca, estuda numa boa universidade e veste boas roupas, ela não é presa. Se a pessoa usa um boné, ela mora na periferia e é negra, ela é presa e enquadrada como traficante. Essa foi uma realidade que eu já vi várias vezes acontecendo enquanto advogada. Então, eu peço para que a gente trate, e ninguém aqui ignora a condição de dependência química que de fato existe. Agora, é preciso tratar esse problema, como o próprio Fernando Henrique Cardoso já disse. Né? Fernando Henrique Cardoso, né? Para não citar nenhum comunista aqui, como uma questão de saúde pública. Então, para os deputados e deputadas, que nós qualifiquemos as nossas posições. Só lembrando, no que pesa a importância do tema, lembrando os senhores deputados e senhores deputados, neste momento nós estamos encaminhando a votação da concessão do ginásio do Ibirapuera e não fazendo debates a respeito de drogas, seja de liberação ou não. Então, se a gente pudesse se ater ao tema, é extremamente importante para a gente poder avançar o caminho. E se num momento oportuno quisermos discutir, né, sobre o tema em relação à política de drogas, aí sim a gente pode fazer essa discussão de uma maneira à altura, com posições contrárias, favoráveis, mas não neste momento. Senhor presidente, 30 segundos para uma reclamação. Claro. Reclamação sobre o regimento, deputado Sobre o que foi colocado sobre a polícia prender negros e brancos. A polícia prende e leva para a delegacia e vai para o juiz. O juiz que julga. Quem condena é o juiz. A polícia só conduz a delegacia quem tiver com droga. Deputado Conte, só para lembrar, é importante a tua colocação, porém, a reclamação ela é para reclamar do descumprimento, o instrumento da reclamação, ele serve para reclamar do descumprimento do regimento. Desculpa, presidente, eu queria reclamar só com a deputada Isa. Está reclamando a deputada. Com a palavra, a deputada Beth Saão. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar todas as deputadas e deputados, os funcionários, telespectadores que nos assistem pela TV Alesp, cumprimentar o público presente, os atletas do Ibirapuera, o pessoal aí dos dentistas, que estão há tempo lutando para poder ter um projeto mínimo, que dê o mínimo de dignidade da questão salarial de vocês. A nossa bancada toda tem se posicionado desde a outra legislatura favorável a isso, e, portanto, essa tribuna hoje serve para vários assuntos. Essa questão aí de se ater a um só debate, eu acho que ela é restritiva. Eu tenho convicção que ela é restritiva, e nós estamos aqui para falar sobre todos os temas que versam dos interesses de toda a população paulista. E hoje eu quero trazer um assunto, senhor presidente, que me preocupou demais. Hoje, o governador João Dória exonerou 35 dirigentes de ensino. 35. Com a perspectiva de amanhã serem exonerados mais dirigentes de ensino. E, inclusive, há um há um ruído muito grande de que diretorias de ensino poderão ser fechadas. A gente precisa pegar com olhos bem atentos isso que está acontecendo. Ele exonerou os dirigentes de ensino, o deputado Barros Munhoz, e não colocou ninguém no lugar. Muitas diretorias de ensino, 35 delas nesse exato momento, já não têm mais dirigentes. O que compromete de sobremaneira o trabalho que é desenvolvido pelas diretorias de ensino, que é um trabalho de suporte, de subsídio, de amparo a todas as escolas públicas do Estado. A gente já vem acompanhando já há muitos anos várias funções e atividades da educação pública estadual, da rede pública de ensino do Estado, perderem funções que são importantes. Ainda agora, estamos observando o episódio que aconteceu na escola em Carapicuíba,
e que se dá fundamentalmente pelo fato do governo do Estado, ainda na gestão do governador Alckmin, ter fechado as salas de mediação, deputado Ed Thomas. As salas de mediação que eram importantes instrumentos na relação da comunidade, dos pais de alunos, com os alunos e com os professores. Essas salas foram fechadas em todas as escolas públicas. E isso está levando a um aumento da incidência de conflitos existentes nas escolas públicas, como foi este que nós observamos em Carapicuíba e que foi divulgado pela imprensa. E que está sendo muito mal conduzido, diga-se de passagem, pela Justiça, que já está em fase preliminar, encaminhando os garotos para a Fundação Casa. Eu pergunto, será que esta é a única medida possível? Você encaminhar garotos que cometeram, sim, atos irregulares no interior da escola, que precisam ser punidos, mas não desta maneira. Não desta maneira. Há medidas socioeducativas que podem ser adotadas em casos como estes. E, no entanto, o que nós acabamos de tomar conhecimento é que o juiz daquela cidade, da Vara da Infância e da Juventude, encaminhou esses adolescentes de 13 anos, entre 12 e 13 anos, para a Fundação Casa, durante o período, salvo engano, de 45 dias, para depois poder tomar sua decisão. Eu pergunto para quem tem o mínimo de bom senso nesse Estado, será que essa decisão vai, de fato, conseguir ressocializar e estabelecer uma medida socioeducativa nesses garotos, para que eles possam voltar para essa convivência de uma outra maneira, com outras atitudes? Duvido muito. Como não só como parlamentar, mas duvido como psicóloga, que a Fundação Casa tenha condições hoje, da forma como ela está organizada, de num tempo tão curto assim, poder devolver esses garotos para a convivência social de uma forma tranquila e pacífica. O que poderia ser adotado, isto sim, é diálogos profundos entre esses alunos, entre os seus professores, entre a direção da escola, entre a comunidade, entre seus familiares, para poder, a partir daí, tirar uma alternativa que possa, de fato, ajudá-los. Pode dividir esse de escola, cada garoto vai para uma escola diferente, muda de série, muda o horário que eles estudam, estabeleça alguma medida punitiva, sim, mas não desta maneira. A institucionalização não leva a nenhuma recuperação. Nenhuma recuperação. Portanto, a gente vê que casos que são voltados para a educação são tratados, infelizmente, como caso de polícia. E para retomar aqui a nossa fala do início da minha exposição aqui na tribuna, eu quero dizer o seguinte: o edital que o governo do Estado apresenta para contratar novas dirigentes de regionais de ensino, na verdade, o que o governo está fazendo é aparelhando as diretorias de ensino com pessoas que eles sabem que são partidárias desse governo que aí está. Então, ele vai fazer um limpa, vai fazer um rapa nas dirigentes que lá estão, muitas delas, grande maioria delas, extremamente competentes, inovadoras, que são propositivas nas suas tarefas e nas suas responsabilidades. Eu vou pedir, preservando o seu tempo, pedir aos deputados no plenário, a deputada Márcia Lia, de maneira correta, veio me alertar, está muita conversa paralela aqui no plenário. Pedir aos deputados que queiram fazer reuniões, queiram conversar sobre outros temas. Usem o café dos deputados, até minha sala está à disposição, né? Usem aqui em cima a sala de reunião, mas não façam no plenário, porque isso atrapalha muito a linha de raciocínio daqueles deputados que estão na tribuna colocando a sua fala. Então, pedir essa gentileza, que os deputados se atentem à posição do orador na tribuna, tá certo? Deputada Beth, devolvo o seu tempo. Obrigada, deputada Márcia Lia. Então, eu queria apenas dizer aqui sobre o edital. E um edital que vai contratar as novas dirigentes, absolutamente subjetivo, deputada Márcia Lia, que ele fala o seguinte,
quem pode... Como será o processo seletivo? O processo seletivo é composto por 7 etapas. Análise curricular, teste de perfil e aderência, entrevista por competência, deve ser competência política, partidária, entrevista com o especialista e entrevista final realizada pelo secretário de Educação, Rocieli Soares. Ora, então, você quer resolver o problema das diretorias de ensino? Abre concurso público. Abre concurso público. Essa coragem que o governo devia ter. Essa coragem que o governo devia ter. Já que é para resolver a questão, nada melhor do que você estabelecer uma data, manter as dirigentes que estão, ou os dirigentes que estão lá, até a realização do concurso, até quando for nomeadas as pessoas que forem aprovadas no concurso. Agora, isto aqui que o governo está propondo, que o governo João Dória propõe, na verdade, é um baita de um aparelhamento, de um equipamento importante na área da educação, que são as diretorias de ensino, e a atitude que ele tomou é arbitrária, a atitude que ele tomou é autoritária, deixou as delegacias sem dirigentes, ao Deus dará. Nós não teremos nos próximos 2 meses dirigentes em 35 diretorias de ensino, que podem aumentar amanhã. A suspeita é que amanhã haverá uma nova relação de dirigentes exonerados, que vai comprometer, com certeza, o trabalho já tão difícil e que é mantida a qualidade, cuja qualidade é mantida muito mais pelo esforço de educadores do que pela política educacional do governo João Dória, do PSDB. Por enquanto é isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Márcia Lia. Para encaminhar pela liderança da minoria. Vossa Excelência tem a palavra. Muito boa tarde a todos os deputados e deputadas, as pessoas que estão bravamente resistindo aí ao desmonte do Estado, e aqueles que também estão buscando melhoria nas suas condições de trabalho. Nós queremos nos solidarizar com vocês. E o assunto que trouxe a deputada Beth Saão a essa tribuna foi a educação. E o assunto que nos traz aqui também é a educação. A Beth falava a respeito da educação no estado de São Paulo. E eu gostaria de fazer uma menção aqui sobre a educação no Brasil. Nós tivemos manifestações significativas nos últimos dias, no dia 15 e no dia 30, em defesa da educação, onde alunos, pais, funcionários, professores, doutores e toda a comunidade escolar se manifestou porque há uma preocupação premente em relação ao que está acontecendo na educação no nosso país. E hoje nós tivemos, senhor presidente, uma reunião na USP, aqui em São Paulo, onde estavam presentes 6 ex-ministros, ministros do governo do PSDB, ministros do governo do PT, ministros de vários do Itamar Franco, lá de 1991, que estiveram nessa reunião na USP, tratando da questão da educação. Então, eu vou pedir licença para ler aqui um pouquinho do que foi dialogado, discutido nessa reunião, nesse encontro realizado na USP, por comandantes da pasta da educação, ex-ministros de educação. Desde 1991, eles estão denunciando o desmonte da educação promovido pelo governo Jair Bolsonaro. Então, nós tivemos a presença do José Goldenberg, que é do PSDB, a presença do Fernando Haddad, do Renato Janine Ribeiro, do Murilo Ringel, do Cristóvão Buarque e do Aloysio Mercadante. Portanto, 6 ex-ministros da educação divulgaram uma nota que saiu agora, dizendo da grande preocupação dos ex-ministros da educação com as políticas do governo de Jair Bolsonaro para a área da educação.
O texto foi divulgado após um encontro no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, no dia de hoje. Os ex-ministros José Goldenberg, de 1991 a 1992, o ministro Murilo Ringel, de 92 a 95, Cristóvão Buarque, de 2003 a 2004, Fernando Haddad, de 2005 a 2012, Mercadante, de 2012 a 2016, e Renato Giannini, por um período de 2015, argumentam que o governo tem atuado de forma sectária, sem se preocupar com a qualidade e com a equidade do sistema educacional, e acusam a gestão Bolsonaro de enxergar a educação como uma ameaça e não como um avanço. Eles também defendem no documento o respeito à profissão do docente e a autonomia universitária, condenando o que chamaram de censura inaceitável aos professores e o corte de recursos da educação básica e da educação superior implementado pelo governo federal no mês de abril. Como os cortes ameaçam as pesquisas, aprofundam a crise e condenam o Brasil ao atraso. Após o encontro, em entrevistas, a jornalista José Goldenberg, que também foi reitor da USP, enfatizou a importância de se garantir a economia financeira das universidades. O ministro lembrou que 35% de todas as pesquisas feitas no Brasil, 35% das pesquisas são feitas pela USP, pela Unesp e pela Unicamp. Instituições essas que possuem autonomia, tanto financeira como autonomia de gestão. O professor Murilo Ringel, à frente da pasta durante a presidência do presidente Itamar Franco, demonstrou uma grande preocupação com a sinalização da desvinculação dos gastos obrigatórios com educação feita pelo governo recentemente, o que é inconstitucional, diga-se de passagem. Esses recursos são absolutamente indispensáveis. Não há educação de qualidade se não houver recursos disponíveis. Não há professores eficientes se não houver professores bem remunerados. Em resposta a questionamentos de jornalistas, o ex-ministro Ringel declarou que acredita haver interesses de grandes grupos empresariais no processo de desmonte da educação implementado pelo governo Bolsonaro. Abre aspas, como a associação liderada pela irmã de Paulo Guedes se beneficia de cortes do ensino. Já para Cristóvão Buarque, que presidiu a pasta, lamentou a situação em que a pasta da educação se encontra. Buarque classificou a política do atual governo como de ignorância, obscurantismo e privatismo misturados em um liquidificador. Para o ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, o Brasil foi um dos últimos países a acordar para a agenda da educação, tendo para isso o marco da Constituição de 1988. Nenhum de nós tratou a educação como política de governo ou como política ideológica, disse ele, referindo-se às gestões de todos os ministros que estavam presentes nessa reunião da USP. E também lembrou que o Fundeb foi tema de intervenção de Mercadante. Ele lembrou das emendas constitucionais que tramitam no Congresso e visam alterar o funcionamento da política. O Fundeb precisa avançar no sentido da redução das assimetrias e da valorização dos docentes, garantindo igualdade de condições de acesso à educação e de remuneração dos professores da educação básica. O ex-ministro também lembrou das manifestações dos dias 15 e dia 30. Atos em defesa da educação terminam com o chamado para a greve geral no próximo dia 14 de junho. Giannini argumentou que, apesar das divergências entre os presentes na mesa, havia ali o consenso da importância da educação pública para o desenvolvimento do Brasil.
Na opinião do ex-ministro, o governo Bolsonaro vai na contramão deste consenso, enxergando a educação não como uma promessa, mas como uma ameaça. E eu acrescento, ameaça ideológica. Eles associam a educação a essa imoralidade que nós chamamos de liberdade. Os ministros anunciaram também a criação de um observatório da educação brasileira, que deve se reunir periodicamente para discutir os temas do Fundeb, da autonomia das universidades federais e da igualdade de acesso da população à educação. O grupo se colocará à disposição para dialogar com a comunidade acadêmica e científica, sociedade e entidades representativas da educação, com parlamentares e gestores, na perspectiva de aprimorar a qualidade da política educacional. Então, eles entendem que a educação tem que ser uma política de Estado, uma política maior, uma política onde o país cresça, se desenvolva e que o país deve continuar na perspectiva da construção de uma educação inclusiva, de uma educação que, de fato, faça com que o país cresça, com que o país se desenvolva, com que o país continue daquilo que estava há 3 anos atrás. E que hoje o resultado dessa crise institucional, dessa crise política, dessa crise horrível que nós estamos vivendo nesse país, tem a ver, sim, com o desrespeito que essa política educacional tem feito no nosso país. Então, nós queremos alertar aos senhores deputados que nós vamos interferir, inclusive, nesse grupo de trabalho como parlamentares, porque entendemos que essa casa tem um papel fundamental na discussão dos rumos educacionais no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, votação, pela palavra, o deputado Douglas Garcia. Senhor presidente, eu posso indicar o colega Douglas para encaminhar pelo PSL? Pode, na ausência do líder Gil Diniz, qualquer vice-líder pode indicar o deputado Douglas para encaminhar em nome da liderança do PSL. Muito obrigado, senhor presidente. Caros pares aqui presentes, gostaria de cumprimentar a todos, aos servidores da Assembleia Legislativa, ao público que nos assiste aqui na tribuna da Assembleia, na galeria, melhor dizendo, e também ao público que nos assiste na TV Alesp. Senhores, quando o projeto 9.1/2019 chegou a essa Assembleia, eu inicialmente fui 100% favorável, porque se trata de privatização do ginásio do Ibirapuera, e tratando-se de privatização, eu trabalho sempre do melhor método possível para que haja, né? Porque, afinal de contas, essas são as bandeiras não apenas defendidas pela maioria do meu partido, como também pela maioria do meu eleitorado. Nesse interim, surgiu outra questão, que foi a questão do projeto futuro, onde nós víamos um risco desse projeto ser acabado. Então, nós começamos a trabalhar para que o projeto futuro ele se mantenha, na manutenção desse projeto, ainda que ocorresse a privatização do ginásio do Ibirapuera. Conversei com outros deputados, conversei com a bancada do PSL, a bancada do Novo, a bancada do PSDB, todas as bancadas possíveis para a gente trabalhar no sentido de, se a privatização ocorrer e vai ocorrer, nós precisamos amenizar o máximo possível de impacto no projeto futuro. O objeto principal é fazer com que o projeto futuro, que hoje atende centenas e centenas de jovens, que é um projeto extremamente importante, não só para o estado de São Paulo, como também para o Brasil, permaneça. Porque o esporte ele é importante para o nosso país, o esporte ele é importante para a nossa população. Então, eu gostaria aqui de parabenizar o trabalho da deputada Valéria Bolsonaro, que se dispôs a, junto com aqueles que hoje estão coordenando o projeto futuro no ginásio do Ibirapuera, a conhecer as instalações que foram especificadas na justificativa da Lei 91/2019, onde serão realocados esses alunos, e não para muito longe, mas para lugares que têm uma melhor condição
esses locais, eles além de ter melhor condição, eles vão oferecer uma melhor infraestrutura, ou seja, eles vão poder continuar, né, com os seus trabalhos, seja judô, vôlei, atividade na pista olímpica e quaisquer outras atividades que eram exercidas aqui no ginásio do Ibirapuera, passarão a ser exercidas na ETEC, que fica na Marginal Tietê, que tem um espaço gigantesco, onde está sendo construído, inclusive, alojamentos para eles se estabilizarem, né? O Centro Olímpico, que está sendo estudado também, a permanência, e o Baby Barione, né? Por que nós brigamos tanto para que isso se tornasse realidade? Porque o Projeto Futuro não pode ser ignorado. É um projeto que, quando a gente fala de jovens e adolescentes ocupados no esporte, nós afastamos esses jovens daquilo que não presta. E é também um compromisso que eu assumi, porque eu me vi na condição deles, já que muitos desses jovens que estudam aqui no ginásio do Ibirapuera, têm hoje a mesma vida que eu tinha antigamente, a minha vida pregressa, porque eu estudei também na Escola Estadual Dr. Carlos Augusto de Freitas Villalva Júnior, onde eu tive aula com um professor de voleibol que hoje dá aula aqui no ginásio do Ibirapuera para essa galera. Então eu me comprometi com o professor Wagner, né, a lutar para que o Projeto Futuro se mantenha. Tanto é que eu protocolei aqui na Assembleia Legislativa um projeto que prevê, que faz com que o Projeto Futuro seja considerado patrimônio público e material do Estado de São Paulo. Essa casa, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e os seus 94 deputados estaduais serão os fiscalizadores e os responsáveis para que o Projeto Futuro não seja desmantelado, para que, ainda que ocorrendo essa privatização, o Projeto Futuro venha a ser defendido. Então, os senhores podem contar com o meu trabalho do início até o fim para que o Projeto Futuro seja mantido. Eu sei, sim, que estão com medo, porque, afinal de contas, é uma transformação muito grande. Ninguém gosta de mudanças bruscas, ninguém gosta de uma mudança que, infelizmente, acaba mudando a sua rotina. Porém, essa mudança é para a melhoria e nós buscamos impactar o menos possível na vida desses jovens. E aproveitando que nós estamos falando de esporte, aproveitando que nós estamos falando de saúde, porque afinal de contas a prática do esporte leva a isso, não poderia deixar de citar a fala que foi feita aqui durante a comunicação, porque afinal de contas o esporte, ele afasta as crianças daquilo que não presta, ele afasta as crianças e os jovens das drogas, da criminalidade e consequentemente ao tráfico de drogas. O Projeto Futuro, a maior parte desses jovens não vieram de pessoas, de famílias abastardas, de famílias ricas, de famílias que detêm tanto dinheiro. Não, a maior parte desses jovens são pobres, tanto é que eles dependem da ajuda do Estado para se permanecerem aqui no estado de São Paulo. Muitos deles vieram de outros estados, inclusive. E eu fico muito indignado quando eu vejo uma parlamentar tentar fazer uma analogia entre a criminalidade e a pobreza. Qualquer um que faz analogia entre a criminalidade e a pobreza está agindo com preconceito e discriminação. Mas isso não me surpreende, afinal de contas. O Partido Socialismo e Liberdade chama o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro de pacote antipobre. Quando vocês dizem que o pacote anticrime é o pacote antipobre, vocês estão dizendo que todo pobre é criminoso. Então o discurso que foi feito aqui não me surpreende para uma pessoa que eu tenho certeza que nunca deve ter pisado numa favela na vida, que nunca morou na favela, que nunca fez campanha lá dentro entregando santinho, que estudou nas melhores faculdades do país. Querer dizer que se acaso uma política de combate à criminalidade fosse acentuada no país, os mais prejudicados seriam os pobres. Esse discurso, ele é preconceituoso, esse discurso, ele é discriminatório, esse discurso vem de uma pessoa que nunca pisou na favela para saber como é que é a realidade ali dentro. Então eu não admito que isso seja dito na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como se fosse uma coisa absolutamente natural. Ah, mas por que as pessoas que estão dentro hoje da cadeia, a maior parte é pobre, a maior parte é preta, a maior parte é parda? Essas mesmas pessoas que dizem que a maior parte da população carcerária é negra e parda, são as que dizem que o Brasil, em sua maioria, é formado por preto e por pardo. Ora, é só uma questão de proporcionalidade. Se o policial militar vier prender o bandido e ele for negro, o que ele vai fazer? Vai ter que pintar o bandido de branco?
Se pegar um bandido e ele for negro e for ter que assaltar qualquer outra mulher ou querer estuprar, o que ele vai fazer? Ah, meu Deus do céu, não podemos fazer nada porque ele é negro, porque ele é pardo. Na cabeça dessas pessoas que dizem livros sim e armas não, a seguinte situação precisa ser desenhada. Vem um bandido querer assaltar uma mulher às 3 horas da manhã, está voltando do trabalho durante a madrugada, aponta a arma na cabeça dela, mas como a galera do livro sim, armas não está pregando isso, o que a pessoa que está sendo assaltada precisa fazer? Ela precisa falar, não, senhor bandido, o negócio é o seguinte, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. No mínimo você vai matar o marginal de tanto dar risada. É essa a lógica do pessoal que diz que a maior parte da população carcerária é negra, é parda, que, meu Deus do céu, livros sim, armas não. Não tem lógica nenhuma. Nós estamos aqui hoje preservando um método, sim, de combate à criminalidade, que também dá para ser passado por isso, que é afastar os jovens do mundo do crime e aproximá-los a atividades esportivas. Paralelo a isso, você vê pessoas falando coisas que não tem nada a ver com a realidade. Então peço aos deputados que sim, PL 91/2019 é um PL importante, agora que a gente conseguiu trabalhar essa questão de manter os jovens, que fazem parte do Projeto Futuro com o seu projeto garantido, e nós vamos defender a manutenção desse projeto até o final. Muito obrigado, senhor presidente. Para o deputado Campos Machado. Para caminhar em nome do PTB. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, nobre deputado Cauê Macris, se eu não estiver atrapalhando o deputado Caio França, faço questão absoluta, nesta noite, de fazer uma saudação especial retomando, quero saudar o presidente Cauê Macris. Para quem não sabe, um homem que tem profundo amor a esta casa, a esse legislativo, que é muitas vezes incompreendido. Qual é a graça, meus amigos? Os senhores estão todos rindo quando vai ser votado um projeto que prejudica os senhores e as senhoras. Mas, deputado Cauê Macris, Vossa Excelência, às vezes, é vítima de injustiças cometidas por membros deste poder, que se esquecem de que uma palavra contra essa casa ou contra um deputado, ela tem efeito de bumerangue. Ela volta e atinge o peito, a história dessa Assembleia. Mas, senhor presidente, diante dessa alegria esfuziante do plenário, onde as conversas são paralelas, eu quero dizer, deputado Barba, que realmente eu tinha razão, quando na semana passada eu falei que nesse plenário se aspirava um perfume, o perfume morumbiano, o Morumbi, Palácio dos Bandeirantes. Enviou para cá pequenos frascos que fizeram com que deputados mudassem de opinião, de lado. Olha o PSL, por acaso. Acabamos de ouvir o deputado Douglas Garcia, o maior defensor do esporte nacional. Nem Oscar Schmidt,
o maior jogador de basquetebol do Brasil, todos os tempos, nem Ayrton Senna foi tão defensor do esporte como foi o deputado Douglas agora. Repentinamente ele mudou de opinião e fez uma saudação aos atletas, como se ele fosse atleta, como se ele tivesse vivido a vida de um atleta. Alojamentos precários, incentivos nenhum e nenhum estímulo. E o governo não entendeu uma verdade. O complexo de Ibirapuera não é feito para dar lucro. Não é empresa para dar lucro, é empresa para incentivar o esporte. Estimular o esporte, essa é a finalidade maior do complexo de Ibirapuera. Nós estamos invertendo a situação. De repente, surgiu essa emenda aglutinativa. Ninguém sabe de onde veio, mas chegou a esse plenário. Diz o líder do governo que ela foi costurada a 4 mãos. Foi pela sua, deputado Barba? Pelas minhas mãos também não, mas ela foi, diz o líder do governo, que costurou com todas as bancadas. O deputado Camarinha, meu grande amigo, deputado Camarinha, chegou a dizer hoje no Colégio de Líderes, eu sim participei ativamente da elaboração da emenda aglutinativa. Parabéns, deputado Camarinha. Vossa Excelência é um felizardo. Sabe, deputado Gilmaci, abençoado por Deus. Deus pôs as mãos nos ombros do deputado Camarinha para ter participado da elaboração dessa emenda aglutinativa. Parabéns, deputado Camarinha. Eu não tive essa felicidade. Não tive. Gostaria de ter participado. Mas a verdade é que essa concessão, ela visa o lucro. As empresas, ou a empresa vencedora, não tem o objetivo de motivar o esporte. Não tem o objetivo de criar atletas. Não tem esse objetivo, não. O objetivo é auferir lucros. Deputada Marcelia, só o lucro é que motiva a qualquer empresa. Se eu estiver atrapalhando a conversa das meninas, se eu estiver atrapalhando o justo sono da deputada Isa Pena, se eu estiver atrapalhando o seu justo sono e a conversa das meninas, eu vou continuar. Sabe, presidente Macris, eu não consigo entender. Eu já procurei, já fui até no espelho. Diga, espelho meu, diga para mim, onde está o favorecimento ao esporte paulista, aos atletas dessa emenda aglutinativa? Me responda, espelho meu. E não tive a resposta. Tem razão a deputada Isa Pena. O novo, ao invés de se reunir na sala da liderança, quer se reunir aqui no plenário, para atrapalhar a palavra do orador. Sabe, deputado Roque Barbeiro, eu não quero atenção, eu só quero educação, mais nada comigo. É uma coisa tão simples, é tão simples, deputado Isa Pena. Obrigado pelo senhor ter acordado em pleno plenário. Mas prosseguindo, vamos lá, Major Meca. Aonde está? Vem algum deputado aqui, não aquele que foi envolvido pelo perfume morimbiano, esse não dá para conversar. Esse está perfumado, lá do lado do Morumbi, daquele palácio deslumbrante, o que outrora pertencia à família Matarazzo, deputada Beth Saão. Esse não. Eu quero ver aquele deputado que realmente se preocupa com o atleta. Vocês estão vendo esses senhores e senhoras aqui? Esses moços e moças? No final eles vão aplaudir. Vão aplaudir a aprovação da emenda aglutinativa, sem saber que pode estar assinando o atestado de óbito do complexo esportivo do Ibirapuera.
Preste atenção. Eu vejo que todos estão aplaudindo. Aplaudiram freneticamente o deputado Douglas Garcia, que, aliás, foi muito correto quando disse que não pode haver essa discriminação, separação entre negros e brancos. Não pode haver. Eu lhe confesso com muita sinceridade, eu sou um afrodescendente com muito orgulho e muita honra. Tenha certeza, muito orgulho e muita honra. E não há um dia na minha vida, desde que criei o PTB afrodescendente, que eu não fale isso, Douglas. Não é a cor da pele que distingue as pessoas, não. É o caráter das pessoas que distingue, não é a cor da pele. Prosseguindo, quero dizer que hoje nós estamos assistindo, quem sabe, a um funeral. E aqueles deputados que daqui a pouco vão votar aprovando a emenda aglutinativa, dizendo que estão salvando o esporte, não estão, não. Doce ilusão. Doce ilusão. Essas pessoas que estão aqui há várias semanas, deputado Bebel, elas estão sendo hipnotizadas por uma falsa mensagem aglutinativa que não diz a verdade, que não diz o que realmente está acontecendo. Eu vou manifestar o meu voto contrário. Na vida, a gente tem que ter lado, ou como diz o poeta, não se vive por viver, se vive para viver. E para viver, eu sou obrigado a votar aqui, a declarar meu voto, tranquila e serenamente. Vou votar não a esse projeto que, mais uma vez, não passa de uma maneira frívola do governo arrumar recursos para as suas caminhadas futuras. E para terminar, senhor presidente, lhe saúdo novamente. Você tem o meu respeito pelo seu trabalho, pela sua dignidade e pelo seu amor a esta casa. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Gostaria de encaminhar pela bancada do PSOL. Tem a palavra, deputada Mônica. Uma comunicação, presidente. Tem a palavra quando a deputada Mônica caminha a tribuna. Presidente, eu queria comunicar ao plenário, Vossa Excelência, mas em primeira mão, cumprimentar Vossa Excelência pela atitude. Hoje, no Colégio de Líderes, esta casa deu um passo importante. Definitivamente, nós todos parlamentares, construímos, com o apoio de muitos que estão aqui, o encaminhamento de importantes projetos de diversas bancadas, diversos parlamentares desta casa. E a gente sabe, presidente, que pela função de Vossa Excelência, compete ao presidente pautar os projetos. E Vossa Excelência, sabiamente, me outorgou uma missão que eu me sinto honrado de poder colaborar com a casa, de poder unir ideias, procurar consensos, encontrar soluções para boas ideias que cada parlamentar desta casa possui. E definitivamente hoje, no Colégio de Líderes, Vossa Excelência sinalizou que quinta-feira irá iniciar a pauta de projeto de deputados. E aqui eu quero pedir atenção do plenário pela importância que isto terá para casa. Nós estamos assistindo a grande imprensa num massacre, às vezes, desleal com o parlamento, desinformando, ora, uma boa parte da população, mas nós aqui, deputados eleitos, estamos bem intencionados, estamos trabalhando. O conceito democrático nos parlamentos, senhor presidente, é complexo. Cada um aqui é de uma crença, cada um aqui vem de uma região, cada um aqui tem uma idade, e evidentemente não se constrói unanimidade do dia para a noite. O parlamento ele é difícil, por isso é democracia, senão seríamos uma ditadura. E pautaríamos e votaríamos aquilo que uma pessoa decidisse. Mas, por indicação, para concluir, pelo espírito público de Vossa Excelência e de muitos colegas aqui que eu quero agradecer, Vossa Excelência deu um passo importante e nós vamos pautar bons projetos para ajudar o governo do Estado, para criticar quando for preciso,
para enfrentar problemas que nós estamos vivendo na educação. Nós vimos um vídeo recentemente, presidente, com aquelas crianças agredindo um professor. Problemas na saúde, na educação, na saúde, na infraestrutura, no transporte público, e nós temos boas ideias e bons projetos aqui desta casa. Parabéns, presidente, muito obrigado à confiança de todos os líderes, e eu tenho certeza que nós vamos dar uma excelente contribuição ao povo de São Paulo. Parabéns, deputado Camarinha, pelo trabalho realizado por Vossa Excelência, um bom consenso. Essa semana devemos apreciar 6 bons projetos de parlamentares da casa. Com a palavra, a deputada Mônica. Bom, hoje a gente vai votar a concessão do ginásio do Ibirapuera. Daqui a pouco a gente vai conhecer e votar a aglutinativa. A bancada do PSOL vai ser contra. Não achamos que abrir mão dos poucos aparelhos que podem abrigar atletas, profissionais ou não, seja uma medida que, de alguma forma, auxilie o esporte brasileiro. Acho que, muito pelo contrário, nós deveríamos aqui estar pautando o governo do Estado maiores investimentos no esporte, nos aparelhos, nos serviços públicos, em mais do que um lugar, em mais do que um local, para que mais pessoas pudessem acessar o esporte, porque o esporte salva vidas, porque o esporte é motivo de orgulho desse país, e a gente deveria aqui, em vez de ficar lutando para diminuir os espaços, muito pelo contrário, a gente deveria aumentar para acessibilizar mais pessoas a esse espaço. Mas, infelizmente, aqui o debate vai para outro lugar, a gente nunca se atém à pauta. Isso também é complexo, porque a gente está debatendo aqui e está aprovando sistematicamente enxugar o Estado, que o Estado é na ponta serviço público, que o Estado é na ponta lazer, o Estado é na ponta educação, que o Estado é na ponta a saúde. A gente está aqui debatendo enxugar o Estado, abrir mão dos serviços públicos, e faz isso muito mal e fica debatendo outros assuntos. Mas eu queria aqui responder que quem traz os dados da população carcerária, do crime, dos homicídios e da violência do Brasil são várias instituições sérias que a gente deveria se atentar, mas uma delas, inclusive, é o IBGE. Quem diz isso é o IBGE. E eu sei que tem um partido aqui que sistematicamente nega os dados, a pesquisa científica, o acúmulo e o conhecimento. Gostaria até de não ser obrigado a se ater a dados para fazer política, mas a triste realidade do Brasil é essa. E quando a gente fala que o pacote anticrime do Moro é racista, e aqui quem fala, por mais que também a gente tente ignorar, é uma garota de origem miserável. É uma garota que nasceu na periferia da periferia da periferia de São Paulo, que é Itacoaxetuba, que até hoje é bastante favelizada. Quando a gente fala que a gente é racista, porque quando a gente autoriza a polícia ou qualquer um a matar, sem que a gente coloque o limite à vida, como quando a gente coloca que a vida é um limite intransponível, a gente cria um poder absoluto na mão de algumas pessoas. E isso é favorecer ao crime. Isso é você colocar a pessoa numa situação muito valiosa de negociação. É sua vida a qualquer preço. Então, quando a gente sabe que um país que não investiga homicídios, quando a gente sabe que apenas 8% dos crimes contra a vida são investigados e tem os seus assassinos punidos, a gente sabe que é um país que despreza a vida. Quando a gente sabe que a maioria da população carcerária é negra, quando a gente sabe que a maioria das pessoas que morrem por violência policial, e também os próprios policiais, tem cor, tem raça, tem renda, tem classe nesse país, a gente está falando que autorizar a matar é sim uma atitude de extermínio, é o avanço do genocídio. Ignorar é ter prazer, é ter fetiche por ver 2 corpos pobres se degladiando. A gente precisa eliminar a violência, e para eliminar a violência, a gente precisa ter apego, a gente precisa ter apreço à vida. É disso que a gente está falando, que a vida tem que ser um limite intransponível para qualquer lado. A gente precisa preservar as vidas, mas não é nada de novo. Ignorar os indícios, ignorar a ciência, ignorar os indícios, ignorar até os órgãos públicos, como o próprio IBGE, para vir aqui fazer falácias, porque a gente sabe
que, se não fosse a enganação das pessoas a partir da pauta da insegurança pública, porque é o medo, né, é o terrorismo eleitoral que mantém aí o aparato de certos partidos aqui presentes, muitos deles não se sustentariam. Então a gente precisa mesmo se basear no pânico, a gente também precisa se basear no terror, mas a bancada do PSOL defende a vida. A bancada do PSOL defende os direitos humanos para todas as pessoas, defende que a vida é um limite intransponível. E se a gente quiser sobreviver nesse país, se a gente quiser vencer a violência, se a gente quiser sobreviver a esse clima de caos, a gente precisa ter também cuidado com os aparelhos públicos, sobretudo aqueles que mantêm as pessoas unidas, em que elas possam se reconhecer, em que elas possam interagir e criar soluções para a própria vida. E é nesse sentido que é também violento o desmanche de aparelhos de esporte, dos poucos aparelhos esportivos que a gente tem nesse estado, dos poucos aparelhos que recebem atletas, dos poucos aparelhos que, como a gente já viu aqui, eu sempre falo dessa história porque essa história é muito simbólica, que salvou a vida da Animal. Uma mulher negra que teria um destino traçado para si, se não fosse o esporte, se não fosse o abrigo que o ginásio do Ibirapuera deu a ela. Então, a gente precisa, sim, parar de fazer política da nossa cabeça, do nosso gosto, ou para sustentar as nossas ideias. Mas a gente precisa, e parece óbvio, mas não é nessa casa, começar a fazer política baseada em evidências. Era isso, obrigada. Em votação, o método de votação. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o método de votação. Em votação, o item 1. Pela ordem, emenda... presidente. Por deputado para encaminhar, em nome da bancada... Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar a emenda aglutinativa substitutiva. O item 1. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, os atletas aqui presentes, pessoal da PEC 2, mais o público ali do PL C34 de 2018, pedindo para a derrubada do veto. Agora acabamos de votar aqui o método. Agora vamos discutir o mérito. E o mérito, a danada da emenda aglutinativa, deputado Campos Machado, construído em algumas mãos onde você passa, que lá essas mãos soltam o cheque em branco para o governo. Na quarta-feira alguém me disse aqui que os atletas eram a favor da emenda aglutinativa. E eu fui consultar ali agora alguns atletas e descobri que não é verdadeiro. É que colocar para os atletas o seguinte: ou vocês aceitam isso que está na emenda aglutinativa, ou vão perder tudo. Essa é a maneira do debate que foi colocado para os atletas. Estou vendo ali o seu Aldo, que participou seu Álvaro, que participou lá da primeira audiência pública. Então, algumas coisas que eles estão garantindo aqui para vocês, eles estão garantindo na justificativa. Justificativa, gente, é um considerando que você faz. Você tem que ver o que está garantido no projeto de lei. Separei algumas coisas aqui, por exemplo. Só para dar um destaque para uma questão aqui. Lá no artigo 4º desta lei, na letra B, fala assim: destinação de espaços para a realização de atividades esportivas de fruição gratuita, voltadas à saúde, ao bem-estar e ao lazer da população. Isso depois da concessão feita, a concessionária que recebeu tem que garantir isso. Bom, está escrito, ela tem que garantir isso, mas não fala qual é o percentual disso. Quantas atividades ela tem que garantir na semana, quantos dias da semana, quantos dias do mês, quantos dias dos meses, ou quantas semanas dos meses, ou quantos meses do ano. E é com isso
que os deputados que ajudou a formular, e falou que agora tá bom, agora dá para defender a emenda aglutinativa, porque ela vai garantir alguns direitos. É com essa coisa vazia que os deputados vão votar. Aí vai lá na justificativa, deputado Aprígio. O senhor que está atento aí. Na justificativa. Olha lá. Dito isto, após ouvir os atletas e conhecer as ações públicas existentes na cidade, esse parlamento entende que a melhor opção aos jovens é serem abrigados no complexo desportivo Baby Barione e na ETEC de Esportes Cult Walter Otto Bugamarte. Mas na justificativa, na lei não coloca. Porque quando você escreve na lei, você tem que cumprir. Na justificativa não é obrigado a cumprir. Estou fazendo esses esclarecimentos aqui. Se for ler a emenda toda, vocês vão ver que ela é quase toda vazia. São itens abertos. Para dizer o quê? Que nós, que obstruímos, fizemos oposição, discutimos durante 6 horas, estamos discutindo aqui no encaminhamento, nós da bancada do Partido dos Trabalhadores vamos votar contra. Porque eu ouvi um atleta, ele falou, olha, a emenda ficou muito boa. Eu fui consultar outros atletas, falou assim, não, ficou boa para ele, para nós não está boa. Por exemplo, mas nem a palavra que é utilizada, é o título do nome da antiga lei, que é o Brasil Futuro, nem está garantido na emenda. Nem o nome Brasil Futuro. Além de que vocês vão perder o espaço do Ibirapuera. O espaço do Ibirapuera vai virar um espaço daqueles que podem pagar. Aqueles que podem pagar realmente, vão lá, vão gastar um bom dinheiro, vai gastar com estacionamento, vai pagar as aulas. Aliás, na primeira audiência teve um rapaz, não sei se é o Alexandre, quem é que já falou que gastava já R$280 por mês pagando aulas para poder participar lá. Então, acertei o nome, né, Henrique? É o Alexandre mesmo, né? Então, é isso que nós estamos vendo aqui. E os deputados que ajudou a construir a emenda aglutinativa, e teve uns que participou ativamente disso, né? Estão dizendo que agora dá para aprovar. Nós vamos manter. Se aqui tivesse dito, os atletas serão encaminhados, serão alojados em tais e tais lugares, a partir de tal data, a partir de tal, sabe? E vamos garantir assistência para isso, isso e isso. Tem nada disso garantido. Tem no edital, está escrito lá, olha, tem obrigação de fazer isso e isso, mas não garante. Uma emenda totalmente vazia. Campos Machado, eu espero que você não ajudou a construir essa emenda aglutinativa. Você não participou dela. Então essa emenda, e daqui para frente, essa casa vai funcionar assim. Passa em tal bancada, Carlão Piganatari, que lá você tem uma parte garantida, hein? Passa na outra bancada, que lá você tem a bancada fechada. E eu consigo daqui uns dias eu vou falar todas as bancadas que estarão fechadas. Na base do governo. Para poder aprovar tudo que o governo quer aqui com cheque em branco. Eu estou dizendo aqui, deputado Aprígio, alguns deputados aqui são militantes da rede social, das mídias sociais. Não tem problema nenhum, faz parte. Cada um de nós milita em algum lugar, não é assim, deputado Campos? Né? Faz parte. Mas aqueles que andam em alguma cidade, ou que andam em alguns locais, vão ser cobrados por algumas coisas que serão votados aqui nessa casa, que terão o voto deles. Então, aqui vai funcionar dessa maneira. Nós podemos aqui, a partir de um determinado momento, começar a pegar todo o espelho da votação da casa, que é como vota cada deputado, e começar a publicar isso. Eu estou olhando qual o momento que eu vou começar a fazer. Estou olhando qual o momento até onde vai o compromisso de cada deputado ou cada deputada com o cidadão paulista. Lógico que se tiver projetos importantes do governo, que seja importante votar, os deputados têm que votar e têm que aprovar. Não tem problema isso. O problema é que aqui está vindo assim, o governo vai passar um rolo compressor. E o rolo compressor é tudo aquilo que diz respeito contra o povo e a favor dos empresários. Porque essa é a cara do João Dória.
Ele gosta de pegar e entregar para o setor privado cuidar. Ele é um empresário também, nada contra quem é empresário, né? Então, ele tem um compromisso de entregar na mão dos empresários 100% dos equipamentos públicos do Estado de São Paulo. Seja em forma de parcerias pública-privada, seja em forma de concessão, seja em forma de extinguir empresas, e aí o setor privado vai lá e funda empresas e vai fazer aquelas atividades das empresas que foram extintas, seja através de junção de empresas, seja através de, como ele não quer falar privatização, ele fala desestatização. Né? Que é só falar privatização, falar é uma palavra mais difícil, o pessoal acha mais bonito. E a bancada vai, as bancadas vão ali, né? Vem o Novo, bota um carimbo. Vem o Podemos, bota outro carimbo. A bancada do PSDB, outro carimbo. E vai várias bancadas carimbando. Viraram carimbadores e carimbadoras dos projetos do governo João Dória. E não se discute, agora há pouco, o deputado Vinícius Camarim acabou de fazer um anúncio ali, fantástico, que nós, na quinta-feira, vamos votar 4 ou 5 projetos de deputados. 6 projetos nós vamos discutir na quinta-feira. 6 projetos de deputados. Importante. Um acordo, uma comissão que ele está conduzindo, fazendo um trabalho que eu respeito. Né, ele que estava construindo aí o Centrão, e parece que já deve ter fechado o Centrão. Mas fechou o Centrão e fechou com o governo, pelo jeito. Deputado Rafa Dimbaldi. Eu estou fazendo uma provocação porque para ver para onde vai o debate. Porque quando ele falou, Barba, eu vou construir o Centrão, eu falei, bom, agora nós vamos ter um ponto de equilíbrio para poder pautar as coisas nessa casa, para discutir a nossa maneira, não só a maneira do Carlão Piganatari, que é o líder do governo. Porque com 17 deputados no Centrão, se somar com nós do lado de cá, dá uma brincadeira aí, vamos ter que discutir projetos de deputados. Não, mas parece que o Centrão foi fechado para carregar tudo para a sigla e para a chapa de composição do PSDB. Então, presidente, essa emenda aglutinativa, nós da bancada do PT vamos votar contra, vamos declarar voto contra, vamos ver como é que vão votar os deputados aqui nessa noite de hoje. Senhor presidente, tenho dito. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Carlos Gianazzi. Gostaria de encaminhar pela liderança do PSOL. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, eu quero saudar todos os presentes no plenário. Aqui eu vejo os cirurgiões dentistas na luta incessante pela aprovação do PLC número 18, os servidores, os executivos públicos. Nós estamos aqui também com o pessoal da PEC 12, com os atletas do ginásio do Ibirapuera. E quero fazer também aqui uma menção muito especial para as diretoras e supervisoras de ensino da rede estadual, que estão na luta incessante e justa pela aprovação da aposentadoria especial, né? E tem o projeto já pronto para ser votado, o PLC que foi construído coletivamente pelas diretoras e supervisoras de ensino, o PLC que garante um direito já inscrito na Constituição Federal, na LDB, em lei federal, e também existe até uma decisão do Supremo Tribunal Federal garantindo esse direito. Digo que as diretoras e supervisoras integram a carreira do magistério e por isso tem esse direito garantido, e elas não estão pedindo nenhum favor aqui para a Assembleia Legislativa, estão pedindo apenas que seja cumprida a legislação. Constituição Federal, LDB, Lei Federal e decisão, acórdão do Supremo Tribunal Federal. Então, nós pedimos a
votação, mas, sobretudo, a colaboração de todos os deputados e deputadas para que nós possamos fazer justiça a respeito desse importante pleito. As diretoras e supervisoras estiveram hoje no Colégio de Líderes explicando a situação para os líderes partidários. Eu espero que nós possamos caminhar no sentido de aprovar o nosso projeto de lei, que já foi aprovado em todas as comissões, e inclusive já tem requerimento de urgência para que o projeto seja colocado na pauta. Dito isso, senhor presidente, eu gostaria de dizer que nós, logicamente, vamos encaminhar contrariamente a esse projeto de lei que está sendo debatido, até porque ele compõe essa estratégia do PSDB, do Tucanato de São Paulo, que vem desde muito longe, desde 1995, quando o PSDB assume aqui o aparelho do Estado de São Paulo e coloca em curso um processo de desmonte do Estado de São Paulo, vendendo, dilapidando o patrimônio público. Isso começa com o governo Covas, tem sequência no primeiro governo do Alckmin, depois no governo Serra, e depois nos sucessivos governos do Alckmin, e agora esse processo foi acelerado pelo governo Dória, pelo governador Dória, que é empresário, né, e tem uma ânsia muito grande de entregar, de liquidar de vez o que restou do nosso patrimônio público do Estado de São Paulo. E logo que ele assumiu, ele encaminhou vários projetos de lei nessa ordem, nesse diapasão. O primeiro foi o PL número 1, né, tratando de dilapidar empresas públicas, que infelizmente foi aprovado recentemente. Ele já anunciou a privatização dos presídios, de mais pedágios, apresentou um projeto de entrega de mais rodovias, aliás, de 1.200 quilômetros de rodovias para as empresas privadas, para as concessionárias, colocando mais pedágios, aumentando ainda mais a farra dos pedágios no Estado de São Paulo, que já é grave a situação aqui dos pedágios, né? Então, isso será potencializado, esse processo, com o pedagiamento de mais de 1.200 quilômetros. Isso vai praticamente de Piracicaba até Panorama, 1.200 quilômetros. Imaginem, Vossas Excelências, o impacto que haverá no custo de vida do Estado de São Paulo, porque isso afeta a cesta básica, porque o pedágio não é pago só por quem circula nas rodovias estaduais, mas o valor do frete ele é repassado para a cesta básica. Isso vai aumentar ainda mais o custo de vida do Estado de São Paulo. Por isso que nós temos um movimento aqui contra a farra dos pedágios no Estado de São Paulo. E outros projetos. E foi apresentado também o projeto de privatização do zoológico, do Instituto Botânico, esse do ginásio do Ibirapuera, que nós fomos fazer uma visita, fomos conhecer pessoalmente a estrutura do Ibirapuera, do ginásio, do complexo do Ibirapuera, e nós ficamos chocados. Fomos em vários deputados e deputadas, do PSOL, do PSL, vários partidos participaram de uma visitação recentemente e nós ficamos chocados com o abandono, com o sucateamento, com a precarização do complexo do ginásio do Ibirapuera. São anos de abandono, são anos de falta de investimento do poder público. E essa tem sido a tática mesmo assim, mesmo com toda a precarização, com a falta de investimento, o ginásio funciona graças à dedicação, né, de pessoas que doam até gratuitamente o seu tempo, de ex-atletas que se consolidaram até mundialmente, que dão a sua contribuição. Então, mesmo na precarização, o ginásio funciona. Mas essa é uma velha tática do PSDB que nós conhecemos. Ele precariza, ele faz o sucateamento de equipamentos públicos para depois privatizar, para entregar para empresas privadas. E eu fiquei chocado, senhores deputados e deputadas, porque o secretário de esportes esteve no Colégio de Líderes e depois eu conversei com ele e falei, mas
o que vai acontecer com o ginásio do Ibirapuera, aquele ginásio enorme, que é um ginásio histórico, onde são realizados grandes eventos na área do esporte, na área da música. Enfim, ele disse, nós não sabemos de nada. Eu falei, mas aquele é um patrimônio público do Estado de São Paulo, ele será derrubado? Ele falou que não sabia, porque nós estaríamos votando um projeto de lei que seria uma autorização para que houvesse depois uma licitação. E o que vai acontecer é só depois, na licitação, quando nós não teremos mais nenhum tipo de influência. Então, a Assembleia Legislativa, se votar a favor desse projeto, estará entregando um cheque em branco para o governo Dória fazer o que ele bem entender com todo aquele complexo do ginásio do Ibirapuera, que para nós está muito claro qual é a função da aprovação desse projeto. Entregar para uma empresa da iniciativa privada, porque não tem justificativa para isso, como o zoológico. O PSDB diz, nós temos que desonerar o Estado, por isso que nós estamos entregando as empresas públicas para tirar esse peso do Estado. Mas o jardim zoológico, ele é autossustentável, ele não consome um centavo do Estado, ele se autossustenta com a sua bilheteria, com as suas lanchonetes, com os seus serviços internos. Então não há necessidade de se livrar do jardim zoológico. Nós, então, quebramos o discurso do PSDB e de outros partidos que defendem, que tem um fetiche muito grande pelas privatizações, pelo mercado. Existe um fundamentalismo, né? Dizendo que o mercado, que as empresas vão resolver tudo. Na verdade, eu perguntei também ao secretário do Meio Ambiente, que esteve numa audiência pública, falei, olha, para nós é muito claro o que está por detrás da privatização do zoológico, do ginásio do Ibirapuera e do jardim botânico, né? São os interesses econômicos e comerciais de empresas que já estão articuladas para se apoderarem desses equipamentos, porque não há justificativa nem do ponto de vista orçamentário para que essas empresas, para que esses equipamentos públicos sejam privatizados. Então, é um absurdo o que eles vão fazer com o ginásio do Ibirapuera. E eu li aqui a emenda aglutinativa, né, e eu fiquei chocado, porque nem mesmo os atletas têm as garantias aqui de que haverá realmente investimento, que eles serão realocados para um outro equipamento, porque os artigos colocados aqui são muito vagos. E mesmo assim, o Estado de São Paulo tem uma tradição de não respeitar a lei. Várias leis aprovadas no plenário aqui da Assembleia Legislativa não são respeitadas. A database salarial dos servidores não é respeitada. A nossa Lei 15.830, que trata da questão da educação especial, não é respeitada. Então, o fato de aprovar uma lei no Estado de São Paulo não significa que ela seja respeitada. Então, nós do PSOL não vamos dar um cheque em branco para o desmonte do Estado e para a entrega de um patrimônio público histórico do Estado de São Paulo para as empresas privadas terem muito lucro. E, repito, esse projeto do ginásio de Ibirapuera, ele atende também aos interesses da especulação imobiliária aqui da cidade de São Paulo. Muito obrigado. Pela ordem, deputado Rodrigo Moraes. Para encaminhar pela liderança do DEM. Regimental, tem Vossa Excelência 10 minutos regimentais. Só um minuto. Senhor, pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado Carlão Camargo. O Rodrigo de Moraes vai encaminhar pela liderança do governo. Eu queria solicitar ao tenente Torres, por favor, que o senhor respeite essa casa, o senhor respeite esse plenário, o senhor está faltando com respeito, o senhor não está agindo de forma correta, o senhor não pode fazer esse tipo de coisa. Eu peço ao pessoal da segurança que converse com o tenente Torres, e se for o caso, até que possa, se não se comportar, que seja tomada as atitudes devidas. Por favor. Por favor, policial, conversa com ele para que ele se comporte de acordo com que a casa, que o regimento diz. Por favor, policial. Senhor presidente. Por favor, só um minuto, deputado Carlão Camargo. Por favor. Senhor presidente.
Por favor, eu gostaria então que o pessoal da polícia conversasse com o tenente Torres, se fosse o caso, se não se comportar, que se convite a retirar do plenário. Que não está agindo de forma correta. Ele tem que ser retirado. Ele tá Por favor, cadê a policial da Assembleia? Tem que ser retirado aí. Tem que retirar esse cara daí. Não é? O senhor não pode agir dessa forma. O senhor não pode agir dessa forma. Tem que retirar o cara daí, o presidente. Pelo amor de presidente. Desculpe. Pelo amor de presidente. Pelo amor de presidente. Pelo amor de presidente. Deputado Campos Machado, só um minuto. Não, deixa eu falar só um minuto. Só um minuto. Vossa Excelência é militar? Vossa Excelência é militar? Vossa Excelência é militar? Existe regra na Polícia Militar. Por favor, policial, pode tirar o tenente Torres daqui. O senhor pode ser retirado do plenário. O senhor pode retirar ele do plenário. Se necessário, empregue a força. O senhor vai sair do plenário. O senhor vai sair do plenário. Eu estou determinando que a Polícia Militar retire esse cidadão do plenário. Está suspensa a sessão até ele sair do plenário. Trabalhos suspensos, você continua com a programação da TV Alesp.